Olha, a crise político-econômica do país tem sido severa com os trabalhadores. Vagas de trabalho são fechadas todos os meses. O mercado está enxugando os postos de trabalho, mas sabia que tem um ramo que está crescendo mesmo com a crise? É o de estágio. O mercado se torna cada vez mais exigente e dá até para entender. Com grande demanda de trabalhadores desempregados em busca de uma vaga, as empresas podem exigir mesmo. O problema é que falta a qualificação de muita gente. Experiência, então, aí tem que buscar. E uma ótima oportunidade tem sido o estágio. Com esse pensamento, a Mirlane agarrou a chance de trabalhar na Federação das Indústrias do Amazonas. O estágio foi todo um processo seletivo que eu fiz para poder concorrer a esse estágio. Quando eu concluí, eu me caracterizei para o setor de atendimento. Então, trabalho com atendimento, com as pessoas, diretamente com o público. O salário dela não é lá tão alto, se levado em consideração, quanto ganha um profissional, mas é o suficiente para ela arcar com as necessidades de um estagiário que ainda está estudando. Ela cursa administração e está empenhada para aprender bastante. Quando eu entrei, eu olhei na remuneração, mas ainda estava no primeiro período, estava procurando muito uma oportunidade, então eu aceitei. E por mais que tenha essa visão no setor financeiro, que é a bolsa, o estudante tem que ficar atento o que todo o estágio pode trazer consigo, entendeu? Para a graduação dele, até porque ele pode se encontrar dentro de um estágio. Um estagiário ganha em média de R$ 600 a R$ 900 reais. Depende da área e do porte da empresa. As áreas com mais vagas são administração, direito, contabilidade e pedagogia. Uma pesquisa divulgada mês passado apontou que a maioria dos estudantes entrevistados está mais preocupado com a experiência adquirida no mercado do que mesmo com o valor do Bolsa Auxílio. Quase 63% optam pelo estágio pela experiência. Só 3% se preocupam com quanto vão ganhar. No Amazonas é igual. Antes da crise, realmente os estagiários se preocupavam muito com o valor da bolsa. Mas eles veem que nesse momento a questão do próprio estágio em si é importante para que ele se prepare para o mercado de trabalho, sabendo que no atual cenário econômico está muito mais difícil do que antes. Tanto no CIEE quanto no IEL, as vagas aumentaram nos 3 primeiros meses deste ano e totalizam mais de 10 mil estudantes no mercado. O estágio é a porta de entrada. O estágio é a melhor ferramenta para a empresa descobrir novos talentos e também a melhor oportunidade para o estudante se destacar e ser inserido mais facilmente no mercado de trabalho. Bom, e para falar mais sobre a atuação, no estágio, nós recebemos hoje aqui o nosso consultor Flávio Guimarães. Bom dia para você, Flávio. Bom dia, Cleito. Bom dia, Luana. Bom dia, seja bem-vindo. Flávio, conta pra gente. O estágio, muita gente acaba fazendo porque é exigido na faculdade. Agora, tem também aquele que não consegue fazer porque trabalha. O que faz numa opção dessa daí? Como é que faz para recorrer ao mercado do estágio, se está trabalhando, enfim? Pois é, normalmente o que acontece, Cleiton? Nós temos alguns profissionais que atuam em algumas áreas e aí nesse caso do estágio ou de alguma experiência complementar é muito interessante porque eles buscam normalmente, eu estou numa área e eu quero mudar essa área, ou então eu não tenho experiência e preciso ter algum tipo de experiência. E aí entra, muitas vezes, alguns trabalhos, inclusive voluntários. Nós temos, por exemplo, algumas classes que são difíceis de conseguir recolocação no mercado, por exemplo, psicólogo, assistente social, enfermeiro, dentista, muitas vezes até médico. Para serem empregados é um pouco mais difícil, é uma área muito fechada. Então, o que entra nessa questão do estágio? Interessantíssimo, pode fazer um estágio em uma ONG, em um instituto, em uma associação. De repente, tem vários movimentos, Asas do Socorro, por exemplo, é um movimento muito interessante. Para quê? Para pegar essa experiência do dia a dia, normalmente são de 6 meses a 1 ano, e poder depois colocar isso no currículo. Então, por mais que seja difícil, sempre tem alguma forma de contribuir, mesmo que não seja um trabalho remunerado, seja um trabalho em regime de voluntário. Então, é bem interessante também, muitas vezes os profissionais não dão muita atenção a essas alternativas. Isso aí é interessante, que tem gente que nem sabe dessa possibilidade, né? Agora, Flávio, nós separamos algumas perguntinhas para fazer para você sobre essa relação de estágio. O que nos faz pensar que, em alguns casos, o aprendizado é mais importante do que o dinheiro? Porque tem muita gente também que fica nessa, né? Será que eu vou seguir para o estágio? O estágio não paga o valor que eu pensava em ganhar. Já o outro não liga muito para isso. E aí?
Pois é, a questão de prioridade, né? Eu acho que qualquer profissional, seja quando inicia uma carreira ou quando já atua em uma área e quer mudar essa carreira, ir para um outro caminho, ele precisa ter a prioridade. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é seguir ou exercer essa profissão somente para ganhar dinheiro? Ou, de repente, é realmente criar uma carreira, porque é diferente você, por exemplo, trabalhar porque quer ganhar dinheiro e outra você trabalhar porque você quer realmente ter uma carreira de médio e longo prazo. Normalmente, quem ganha muito dinheiro e quem tem mais sucesso é quem pensa em formato de carreira. Então, nós vemos muito caso. A questão do estágio, por exemplo, o aprendizado é muito importante, em muitos casos até mais que o dinheiro. Claro que a gente não está dizendo que, não, pode trabalhar de graça, não precisa ganhar nada. Nós precisamos sobreviver, obviamente, mas a questão do aprendizado em início de carreira e em mudança é muito importante. E aí vai uma dica muito prática, pulo do gato, para você profissional que quer entrar nessa modalidade de trabalho. Escreve um livro de experiência. E aí eu digo para você, quando o seu livro já tiver pelo menos 15 a 20 histórias, aí sim você está preparado, muitas vezes até para sair daquele estágio, ir para uma área profissional ou abrir o próprio negócio. E aí acontece muito, Cleiton, Luana, que as empresas fecham justamente por essa falta de vivência e experiência. Então precisamos ficar atento a isso. Temos outra pergunta então para o Flávio Guimarães. Por qual motivo as oportunidades de crescimento profissional são maiores? Pois é, normalmente quando se participa, nós estamos, exemplo, ainda há pouco, das instituições, dos trabalhos voluntários. E essas instituições participam muito de eventos onde estão pessoas que podem contratar nessa área. Então, as pessoas dizem assim, para que eu vou participar de uma palestra? Para que eu vou participar de um workshop? Vai lá, você pode conhecer uma pessoa que pode contratar você. Muitas vezes nós conhecemos uma pessoa que muda a nossa vida inteira, somente na participação de um evento. Então, é algo também, como nós falamos, que as pessoas não dão muita atenção, mas que a gente precisa ficar atento. Tem que ter um olhar estratégico, gente, seja em que momento da sua vida for. Mais uma questão aqui para a gente passar para o Flávio. Qualquer pessoa pode pensar assim, Flávio? Você falou agora sobre essa questão de dinheiro, de prioridades, e aí? Qualquer um pode fazer essa estratégia? Pode. Nós temos profissionais que têm bem mais experiências, né? Que não estão, por exemplo, em situação de início de carreira ou, de repente, uma área e quer mudar para outra. Eles já estão atuando em alguma área, já têm conhecimentos muito técnicos e muito profundos e acaba realmente tendo um salário um pouco maior. Mas isso não limita ele, por exemplo, a ter o livro da experiência. Não é porque ele pode usar esse livro da experiência, de repente saiu dessa empresa ou quer montar o próprio negócio, ele vai mostrar para um cliente as experiências que ele teve. Então, olha só, eu resolvi isso assim. E por que esse livro? Porque muitas vezes nós passamos por experiências e não lembramos delas. Então, anotado, a gente vai ter todo o nosso histórico, que é importantíssimo para a nossa carreira. É muito legal quando você fala sobre essa questão, Flávio, porque às vezes a gente fala só sobre o estágio para quem está iniciando, mas tem muita gente trocando de profissão agora. Principalmente nesse momento. Nesse momento. Então, tem pessoas que ainda estão no mercado de trabalho, mas já estudando um outro tipo de profissão para seguir. E aí fica até mais fácil fazer essa dobradinha, né? Trabalha para conseguir o sustento, mas consegue, de repente, deixar de ganhar mais, apostar num estágio por essa estratégia. Mais uma pergunta? Vamos lá. Isso é bom para o gerenciamento da carreira do profissional, isso que a gente está comentando agora? Exatamente. Prioridades, né? O que eu preciso fazer? Se eu quero ter, de fato, uma carreira, seja para montar meu próprio negócio, seja, de repente, para chegar à direção ou à presidência de uma empresa, eu preciso pensar de médio e longo prazo. Não tem como pensar de curto prazo. É claro que tem algumas profissões que você ganha dinheiro muito rápido, mas elas são exceções. Então, normalmente, uma profissão plena, você exerce em pelo menos 5 a 10 anos de experiência. Por isso que o livro da experiência, a gente insiste, faça o seu livro da experiência, anote as experiências, os problemas que você passou, para você poder ter um histórico na sua carreira. Quando eu estive lá na coordenação de estágio, por exemplo, do IEL, o coordenador estava me dizendo, eu fui estagiário, e aqui fulano, ciclano, beltrano foram estagiários. Aqui os estagiários pensam um dia em chegar a algum cargo, né, maior. Exatamente. Ou seja, nas grandes empresas, querendo ou não, né, os estagiários vão conquistando seu espaço. Exatamente. Nós somos estagiários. Nós fomos estagiários aqui, é verdade. Nós começamos como estagiário. É isso aí. É verdade. O gerenciamento de carreira é muito importante, né? A gente precisa parar de pensar muito só no hoje. A gente precisa pensar realmente no amanhã, como nós vamos planejar isso, como eu vou colocar a minha carreira em prática, porque só assim nós vamos chegar ao sucesso de uma forma mais fácil. Não mais rápida, mais fácil. Não dá para ser tão imediatista como muitas vezes nós somos em diversos segmentos da nossa vida. Carreira é algo que realmente tem que planejar e esperar para colher os frutos mais a médio, longo prazo mesmo. Obrigada pelas dicas de hoje, Flávio. Obrigado, Luana, Muito Cleiton. bom. Na próxima,
tem mais. Tá certo, a gente Até aguarda mais, tudo de você, bom. Flávio. Obrigado. Obrigada, bom dia.